Esta apresentação analisa o processo de participação pública na segunda revisão do Plano Diretor Municipal do Porto. O objetivo é compreender como o envolvimento da população contribuiu para o ordenamento territorial, abordando os desafios enfrentados e as metodologias implementadas no contexto deste importante instrumento de gestão territorial. A participação pública é fundamental porque garante que as decisões tomadas refletem as necessidades e os valores das comunidades locais. Além disso, ela promove maior legitimidade e transparência no processo de planeamento, ajudando a construir um território mais equilibrado e adaptado às realidades sociais, ambientais e económicas. Os objetivos desta análise são reforçar a compreensão sobre o processo participativo no contexto do ordenamento do território e destacar os principais desafios e os sucessos no envolvimento da população durante a segunda revisão do Plano Diretor Municipal do Porto. A segunda revisão do PDM tinha objetivos claros para a participação pública: garantir que o processo fosse democrático e participativo, assegurar a transparência e a inclusão dos contributos da população nas decisões de ordenamento e, por fim, alcançar um equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a proteção ambiental. A participação pública no ordenamento do território está enquadrada por legislações específicas, como a Lei nº 31/2014, que estabelece a obrigatoriedade da consulta pública para PDMs, e o Decreto-Lei nº 80/2015, que regula o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. O processo participativo divide-se em três fases principais: consulta prévia, discussão pública e ponderação dos contributos, assegurando a acessibilidade e a divulgação clara dos resultados. Como decorreu o processo de participação pública na revisão do PDM do Porto? No caso do Porto, o processo utilizou uma combinação de metodologias para envolver o público: sessões de esclarecimento em juntas de freguesia e espaços como a Biblioteca Almeida Garrett, a Semana do PDM em 2018, que promoveu consultas alargadas, canais digitais como formulários online, vídeos no YouTube e mapas interativos para facilitar o acesso às propostas. E a colaboração com entidades externas, como a Faculdade de Arquitetura e a Ordem dos Engenheiros, que trouxeram abordagens técnicas especializadas. O processo de participação pública no PDM do Porto decorreu em quatro etapas principais. Primeiro, consulta prévia, realizada em 2015. Segundo, debates e discussões públicas que ocorreram entre 2015 e 2018, com diagnósticos temáticos. Terceiro, discussão pública em 2020, com envolvimento direto da população. Quarto, ponderação dos contributos, integrando as sugestões no documento final. Entre os aspectos positivos do processo destacam-se o uso de materiais digitais e plataformas interativas que ampliaram o alcance do envolvimento público, a diversidade de metodologias que incluiu sessões presenciais, consultas digitais e debates técnicos, e o diálogo interinstitucional com universidades e associações profissionais que enriqueceu a discussão com abordagens especializadas. Apesar dos avanços, alguns desafios foram identificados. Algumas fases registaram baixa participação pública, possivelmente devido à complexidade dos temas ou à falta de divulgação direcionada. A conciliação de contributos divergentes exigiu um equilíbrio entre interesses da população e os critérios técnicos e legais. E os mapas interativos e relatórios, embora úteis, podem ter sido difíceis de compreender para cidadãos sem formação técnica. Segunda revisão do PDM do Porto é um exemplo bem-sucedido da participação cidadã no ordenamento do território, mostrando o impacto positivo da diversificação de metodologias. Contudo, os desafios enfrentados indicam a necessidade de continuar a melhorar as estratégias, com especial atenção à acessibilidade da informação e à promoção de um maior envolvimento do público. Este caso reforça que a participação pública é um pilar essencial para o ordenamento do território mais democrático, inclusivo e sustentável.
referências utilizadas na elaboração deste trabalho incluem legislações fundamentais como a Lei nº 31 de 2014 e o Decreto-Lei nº 80 de 2015, bem como documentos da Câmara Municipal do Porto e literatura especializada.